Salve, salve galera, Ítalo aqui, trazendo mais um vídeo e dessa vez eu vou apresentar para vocês as principais interfaces e os principais recursos do IDE RaidSQL, cujo sistema gerenciador banco de dados, ou SGBD, é o MySQL. Para ficar mais organizado esse tutorial, eu decidi separar ele em 7 partes: a criação de banco de dados, criação de tabelas, criação de campos, chaves primárias, chaves estrangeiras, consultas e exportação e importação do seu banco de dados. Então galera, solta a vinheta e vamos para o nosso vídeo. Bom galera, então vamos iniciar a nossa primeira parte do nosso tutorial, que é a criação do nosso banco de dados. Primeiramente, a gente deve ativar o MySQL aqui no nosso servidor local e posteriormente a gente pode já entrar no nosso IDE. Após isso, a gente precisa certificar de que aqui no tipo de rede está o MySQL para poder continuar, e que o usuário, a porta, o servidor de IP e o usuário está correto para poder iniciar nossa sessão. Bom galera, a primeira parte para a gente criar nosso banco de dados, a gente vai vir aqui na nossa seção, clicar com o botão direito do mouse, vamos em criar novo e vamos vir em banco de dados. Aqui a gente digita o nome do nosso banco, no caso eu vou fazer um de exemplo para vocês com o nome BD Escola. Pronto, o primeiro passo já está concluído, que é a criação do nosso banco. Agora vamos para a segunda parte, que é a criação de tabelas. Para podermos criar uma tabela, a gente vem sobre o nosso banco, clica com o botão direito também, vamos criar novo e tabela. Irá abrir a seguinte guia, a gente aqui digita o nosso nome da tabela e aqui já está, basicamente já está criada. Agora a gente vai começar a inserção dos campos, que é o nosso próximo passo. Bom galera, agora a gente pode começar a criação dos nossos campos. Para isso a gente pode vir aqui em adicionar, que eu vou colocar o código do aluno. Underline. Aqui eu vou colocar o código, posso deixar int mesmo. Posso marcar aqui como um signed para não permitir número negativo, eu não quero deixar como vazio. E aqui a gente pode colocar auto-incremente. Aqui a gente adiciona o nome. Vim aqui em varchar. Aqui a gente pode adicionar a idade do aluno, que eu vou colocar como tinyInt, unsigned. E por último, vou colocar um código da sala do aluno. Esse campo do código da sala eu irei fazer referência a outra tabela, que seria a tabela de salas de uma determinada escola, que seria basicamente a integridade referencial utilizando a chave estrangeira, que explicarei posteriormente. Aqui a gente pode definir o código da sala como tinyInt, por exemplo, marcar aqui como um sign e um padrão 0. E agora a gente começa a nossa criação de chaves primárias, que será o nosso próximo passo.
Para criarmos uma chave primária em algum determinado campo da nossa tabela, a gente deve vir aqui no nosso campo, selecioná-lo, clicar com o botão direito, vir aqui em criar novo index, e aqui teria as chaves que a gente pode utilizar. No meu caso eu vou utilizar a primária, mas aqui também tem a composta. Eu vou marcar aqui com a primária. E aqui a gente pode salvar a nossa tabela. Bom, vocês podem reparar que aqui foi criada a nossa tabela de aluno. Agora a gente vai criar uma outra tabela para poder fazer uma referência das salas aqui. Então a gente vem aqui, vamos criar uma nova tabela. Vamos colocar tab salas. Aqui eu irei colocar o código da sala e aqui a sala. O código da sala eu vou deixar, lembrando, os mesmos tipos de dados que a gente for fazer referência tem que estar também na outra tabela. Como eu não lembro ainda, eu vou deixar aqui, vou só criar a tabela e verificar depois se os campos estão certinhos, se os tipos de dados estão corretos. Então a gente pode marcar aqui como auto-incremente. A gente pode marcar aqui também como um signed. Já vamos definir também a nossa primary key. Aqui na sala a gente pode colocar o varchar, permitir no não, e podemos salvar nossa tabela. Agora, então a gente tem duas tabelas aqui. Essa tab sala vai fazer referência à tab alunos, para podermos colocar o código na hora da inserção de dados. Bom, galera, para a gente poder fazer a nossa criação da nossa chave estrangeira agora, a gente precisa verificar os tipos de dados que a gente quer relacionar. No caso, eu quero relacionar o código da sala com o código da sala dessa outra tabela. Essa aqui seria a tabela principal, essa tabela do aluno. Essa aqui seria basicamente a tabela filha, assim, por dizer, essa tabela salas aqui. Então tem que estar tinyInt, unsigned, e os mesmos campos aqui. O padrão não irá interferir, então a gente pode voltar lá e verificar aqui. Como estão os mesmos campos, a gente pode criar nossa chave estrangeira sem problemas. A gente pode vir aqui na tabela principal, chaves estrangeiras, adicionar. Aqui eu vou criar uma chave com o nome vai ficar sala. Aqui eu irei relacionar o código da sala com a tabela salas com o código sala da outra tabela. Então a gente pode dar o nosso salvar sem problemas e aguardar. Bom, após a criação da nossa chave, a gente pode notar que ela irá aparecer aqui a nossa chave estrangeira. Ou a gente pode vir aqui em Index e notar ela aqui, ó, as nossas chaves primárias e as nossas chaves estrangeiras. Lembrando que a gente pode removê-las selecionando-as e clicando em remover. Agora, para comprovar o funcionamento dessa relação, a gente pode vir aqui em tab salas. Deixa eu ver se eu salvei. A gente vem aqui em dados e vamos criar nossas salas. Aqui eu vou colocar primeiro D, primeiro C, aqui.
primeiro A. Aqui basicamente não importa a ordem que a gente criou. Aqui é porque eu selecionei aqui, ele criou para baixo aqui o código 3. Mas a gente pode clicar aqui para numerar aqui de ordem, aqui definir aqui como a gente quer a ordem. Clicando aqui eles voltam ao lugar deles assim na ordem crescente. Agora a gente vai na tabela do aluno, nossa tabela principal. Vamos inserir um registro aqui. Vitor. Lembrando que o código a gente não precisa digitar porque está autoincremente. Ele tem 12 anos. E o código da sala dele é o primeiro C. Pronto, galera. Basicamente nossa integridade está funcionando. A gente pode vir aqui para poder inserir mais um nome. Mônica 15. Código da sala primeiro A. Pronto, nossa integridade está feita basicamente. A gente pode voltar. E agora vamos para o nosso próximo passo, que será as consultas. Bom, galera, agora vamos realizar nossas consultas. Para realizarmos nossas consultas, a gente deve vir aqui nesse ícone, clicar, irá abrir aqui essas linhas de código para a gente poder escrever os códigos. Mas no caso aqui eu já deixei pronto aqui os códigos para poder explicar para vocês e poupar um pouco de tempo para não ficar muito extenso o vídeo. Então aqui eu vou explicar o select. Select vai basicamente trazer ao usuário que está consultando as informações de algum determinado registro ou outra consulta que o usuário queira utilizar com essa cláusula aqui where. Então ele vai selecionar tudo da tabela alunos, e onde for o nome aluno for igual a Vitor, ele vai trazer esse registro para mim. Então a gente vem aqui em executar, clica aqui na setinha, executar seleção, lembrando de selecionar também, e ele irá trazer aqui embaixo a nossa consulta, o registro do Vitor. Então basicamente ele vai trazer essas informações. No update ele vai atualizar a informação de algum registro, por exemplo. No caso aqui eu quero atualizar o campo idade do aluno, que está 12, onde o código dele é 1. Então, onde o código do aluno for 1, que no caso é o Vitor, ele vai mudar a idade dele para 12, que no caso aqui está 14. Lembrando também de colocar o nome da tabela. A gente pode selecionar e executar a seleção. A gente pode vir aqui nos dados, clicar com o botão direito e atualizar. Como vocês podem ver, mudou aqui para 12 o registro do Vitor. Então a gente vamos trazer o registro do Vitor aqui de novo. Aqui, ó. E já atualizou também aqui na consulta. O registro dele também já é 12. Agora eu vou explicar o insert. O insert basicamente ele irá inserir na sua tabela. No caso eu quero inserir um registro. Eu vim aqui insert into o nome da tabela, values, e aqui na ordem consecutiva que eu utilizei nos campos. Na mesma ordem que está aqui, eu tenho que colocar entre parênteses e dessa forma aqui. Textos entre aspas e números não é necessário colocar aspas porque irá ocorrer um erro. Então a gente deixa sem aspas. Aqui eu utilizei aspas vazias aqui dentro por causa que o código está como autoincremente, então não é necessário porque ele insere automático para mim. Então vamos inserir o Pedro no nosso registro. Vem aqui, executar seleção. Sua consulta produzir um aviso. A gente volta. Vem aqui, atualiza. E aqui vem os dados do Pedro que a gente colocou. Idade 14, código da sala 1.
Aqui mudou para 4 porque eu já tinha colocado um aqui antes, então ele mudou para 4. Mas ele não pula assim os números, os índices assim. É porque eu já tinha criado um e tinha excluído. E no delete, por fim, irá deletar algum registro, deletar algum banco ou uma tabela. Então é necessário tomar alguma atenção para poder realizar esse comando utilizando a cláusula where. Então, caso a gente não utilize a cláusula where, poderá deletar a nossa tabela inteira. Então a gente não quer isso, então a gente utiliza a cláusula where. Então aqui a gente vai deletar da tabela aluno, onde o nome aluno foi igual a Pedro. Ele vai excluir esse registro. Então, como aqui o nome aluno está Pedro, ele vai deletar. A gente executa a seleção, a gente volta e atualiza. Pronto, o Pedro sumiu. Bom, basicamente essas são as consultas principais que se realizam. Há várias formas de consultar dados aqui, inserir, deletar dados. Então, basicamente é isso. Existem outras formas de consultar mais complexas, mas aqui foi só para demonstrar para vocês aqui como utiliza cada sintaxe aqui. Então, vamos para a nossa última parte do vídeo, que é a exportação e importação do nosso banco. Bom, galera, agora vamos realizar a nossa exportação do nosso banco de dados, que é o último passo. Para isso, a gente vem aqui no nosso banco, clica com o botão direito, vamos exportar banco de dados com SQL. Vamos marcar as quatro caixas de seleção. Vamos marcar a última opção de substituir dados existentes. Vamos selecionar aqui também onde queremos salvar o nosso arquivo SQL. Então aqui eu vou salvar na área de trabalho mesmo. E vocês podem clicar em exportar. Fechar. Suponhamos que após a exportação seu banco sumiu ou foi excluído. Deixa eu apagar aqui. Você pode vir aqui na guia arquivo, carregar arquivo SQL, pode selecionar aqui o seu arquivo, mas antes, para poder ele ser inserido no banco, a gente tem que criar o banco. Então a gente vem aqui, coloca o nome do banco, seleciona ele, e aqui a gente tem que executar o nosso código para poder realizar a criação do nosso banco e nossas tabelas e nossos registros. Aí a gente pode vir aqui em executar ou dar F9. Então eu vou dar F9 aqui. Como vocês podem ver aqui, a consulta foi realizada. Se a gente vir aqui em atualizar, vocês podem notar também que aqui foi criado as tabelas. Vou fechar as consultas aqui. Estão todos aqui os nossos dados. Galera, basicamente o tutorial fica por aqui. Agradeço a vocês quem assistiu até aqui para poder tirar um tempo para poder conhecer um pouco sobre o banco de dados, essa ideia e esse sistema gerenciador. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se eu gostei, curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Fui!